Boa tarde, sou Ana Carolina, sou aluna do curso de Inovação e Tendências na Educação, na modalidade EAD do IF Baiano. De antemão, eu quero explicar que eu vou sempre estar olhando para o lado, porque eu criei um roteiro de apresentação e basicamente eu vou segui-lo, claro, com algumas intervenções espontâneas. Então, vamos lá. Bom, eu sou professora da Educação Básica em um colégio de iniciativa privada, aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Eu atuo no ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano, como professora de artes, mas também atuo em um reforço escolar, que atende desde o fundamental 2 até o ensino médio, e com atendimentos individualizados também, como, por exemplo, preparações para a Enseja e concursos públicos. Atuo como professora de linguagens e como professora, em alguns momentos, como professora de humana. Minha formação é licenciatura plena em Letras Português e Espanhol pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, dito isso, é importante destacar que os colégios de iniciativa privada, como um todo, eles possuem um calendário letivo muito linear. Então, ele é pré-estabelecido desde o início do ano. A partir disso, utilizar metodologias ativas, bem como introduzir, né, os ambientes virtuais de aprendizagem é realmente um grande desafio. Portanto, de acordo com as minhas experiências, a metodologia ativa que tem uma porcentagem, né, de dar certo dentro desse espectro é a metodologia ativa da aula invertida, que inclusive eu utilizo bastante e tem dado certo. Bom, passando. Já em relação ao trabalho no reforço escolar, é possível arriscar mais, inclusive utilizar muito a gamificação. Dito que os alunos eles têm acesso a celulares, a tablets, enfim, porque é livre a utilização deles dentro do espaço, né? Do espaço educativo do reforço. Bom, eu já utilizo 2 sites, que são o Kizu, o Quizu e o WordWall, para linguagens, certo? Então, eles possuem, na verdade, somente o Quizu que possui elementos como pontos, medalhas, rankings, né, níveis. O WordWall, ele é mais voltado mesmo para as questões de múltipla escolha e a somativa de acertos. Então, assim, tranquilamente eu poderia, por exemplo, utilizar a metodologia de instrução de pares e da gamificação. Bom, até porque, né, é um espaço mais livre e isso seria possível, né? Seria e é possível, como eu exemplifiquei. Mas, assim, nesse vídeo eu vou focar em relação à minha experiência da metodologia de aula invertida dentro desse colégio de iniciativa privada que eu atuo. No ano passado, eu atuei em um colégio, em outro colégio, aqui em Feira de Santana, que a gente já tinha ambientes virtuais de aprendizagem, como era o Classroom. Então, a gente tinha, por exemplo, acesso a sites que nós poderíamos criar quizzes, poderíamos criar formulários e tudo mais, diferentemente desse que eu estou neste momento. Então, basicamente, nós temos que seguir o livro didático. Tem um site que ele possui o paradidático, mas, enfim, não é muito ativo, não é algo assim que você percebe que tem uma qualidade legal para você trabalhar em sala de aula. Bom, eu vou apresentar o livro do sexto ano, nós passamos para esse rapidamente, só para entender como que a sala de aula invertida ela pode ser passada, né? Como ela pode ser introduzida na sala. Então, nós temos esse livro aqui, do sexto ano, né? Arte, música. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu peço para eles, são divididos em 4 capítulos nesse livro, eu peço para eles fazerem uma leitura ativa do capítulo em casa, fazer as anotações para a gente tirar dúvidas, coisas que eles não entenderam e tudo mais, em sala de aula. Então, o que é que eu faço? Eu me preparo, né? Eu faço todas as anotações que eu preciso fazer dentro do livro.
Inclusive, tem alguns exercícios de checagem, como, por exemplo, deixa eu ver. Tem esses exercícios de checagem aqui e de prática de música na sala de aula. Então, nós fazemos essas dinâmicas, essa aqui também. Nós fazemos essas dinâmicas em sala de aula, justamente para ver como é que nós podemos sanar essas dúvidas dos alunos, né? Como eu posso, como professora, como regente, sanar essas dúvidas dos alunos. Então, a gente tem esse roteiro deles fazerem a leitura ativa, então eles vão anotando as partes principais, tudo que eles tiverem dúvidas. Eu faço uma explanação do conteúdo dentro de sala de aula. No próprio livro tem materiais que tem muitos QR Codes, então os alunos eles podem apontar o celular deles em casa, porque não é proibido em classe, apontar o celular deles em casa para o QR Code. Inclusive, tem uma atividade muito interessante aqui. Não vou falar sobre a atividade, mas vou dar um exemplo, que inclusive é para essa semana. Essa atividade aqui, certo? Para eles reconhecerem som de agudo ou grave nesses cantos, por exemplo, rugido de um leão, canto de um canário. Então, eles vão apontar o celular deles para cada QR Code e ouvir e fazer suas anotações. Claro, depois que o conteúdo ele for explanado e exercícios forem feitos em sala de aula. Então, para que a aula fique mais dinâmica, nós fazemos esses exercícios de testagem, os alunos eles participam, então tem toda essa questão de também tornar o aluno autônomo, né? Fazer com que essa autonomia da aprendizagem ela seja implantada dentro de sala de aula, apesar da linearidade que existe dentro da iniciativa privada. E também, pensando sobre a viabilidade do Just-in-Time mais o Peer Instruction, por exemplo, dentro de sala de aula, eu penso que é viável dentro desse contexto, porém teria que acontecer algumas adaptações. Então, por exemplo, na parte do Peer Instruction, ao invés de ser questionários no Moodle, por exemplo, porque nós não, como eu expliquei, nós não temos nenhum ambiente virtual de aprendizagem, como o Moodle, por exemplo, ou o Classroom. Então, ao invés do questionário ser dentro da plataforma de virtual de aprendizagem, seria dentro de sala de aula mesmo. Inclusive, tem essa junção, né, do Just-in-Time com o Pre-Instruction dentro do vídeo, por exemplo, que tem na plataforma Moodle pra gente, né, na unidade 1. Então, essa sondagem dos alunos teria que ser feita presencialmente, e aí a professora, no caso eu, ver como é que tá a questão das taxas de acertos e planejar a aula, a explanação do conteúdo voltado para essas dúvidas dos alunos. Então, basicamente isso, eu acredito que cada um tem uma realidade, e a minha realidade é essa de tentar viabilizar essas metodologias ativas, infelizmente, sem a presença dos ambientes virtuais de aprendizagem devido a esse enquadramento, né, do ensino. Mas é basicamente isso. Obrigada.